Oi, Olá, Patrícia. Olá. finalmente nos vemos. Pois é, que Bem, seja remotamente, mas que seja. pois é, continuamos aí conversando e Que estreitando os bom. laços. Que bom Bem-vinda poder mais uma saber. vez e obrigada aí por ter aceito o convite mais uma vez. Obrigada, Patrícia. É sempre um prazer poder dialogar com você. Tá bom, então. Gente, vocês escutam bem? Tá tudo certinho aí o som? Bom, eu vou apresentar a Virgínia, vou fazer uma breve introdução para a gente entrar no tema. Esse tema foi muito pedido durante a pandemia, né, Virgínia? Mas eu só consegui chegar nele agora. E talvez tenha uma razão para só ter chego nele agora. Mas sempre é tempo, né? E é sempre um tema que desperta aí grande interesse, né? Então vamos lá. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Maria Virgínia Filomena Cremasco, que é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia da educação pela Unicamp, doutorado em ciências médicas pela Unicamp também e pós-doutorado pela Paris 7. Virgínia é professora associada do departamento e do mestrado em psicologia da UFPR e coordenadora de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Diretora do Laboratório de Psicopatologia Fundamental, também da Universidade Federal do Paraná. Autora de vários livros e artigos, atualmente desenvolve pesquisas sobre luto, prevenção ao suicídio, drogadições e clínica dos estados limite. O processo de luto está inevitavelmente presente na dinâmica entre dois polos da existência humana, a vida e a morte. Mas a ideia de luto não se limita apenas à morte, mas ao enfrentamento das sucessivas perdas reais e simbólicas do sujeito. Podemos pensar ainda no trabalho de luto enquanto elaboração de um trabalho de análise, da elaboração diante de uma perda. Bom, para Freud, para o inconsciente, somos imortais, sendo que a representação da própria morte é inacessível. Para Jean Alouche, o luto não é só a perda de alguém, mas a perda de um pedaço de si. Para Lacan, o luto é a abertura de um furo no real, e no Seminário da Angústia, indica o trabalho de luto como constitutivo do desejo, ou seja, é condição do desejo que o objeto seja perdido e que isso seja elaborado simbolicamente. Bom, então vamos seguir o meu roteirinho aqui. Eu te perguntaria, para a gente começar aqui, qual o conceito psicanalítico de luto? E como se dá o processo de luto? Elisabeth Kübler-Ross se refere a 5 fases para a descrição do trabalho de luto. Parece que em Freud são só 3 que ele nomeia, né? Pois é. Então, a Elizabeth teve... Tá me ouvindo bem, né, Patrícia? Me avisa se não tiver. A Elizabeth Kübler-Ross, que nasceu na década de 20, né, mais especificamente em 1926 e morreu em 2004, uma psiquiatra suíça-americana, foi uma autora muito importante na temática do luto. Ela escreveu um livro em 1969, publicado também no Brasil, sobre a morte e o morrer, né, On Death and Dying. E esse livro ele tem uma importância muito grande justamente porque ele vem tirar o véu desse tema, né? E a partir disso ela passa a desenvolver estudos a respeito, não especificamente do luto, mas principalmente dos pacientes terminais, ou os pacientes que têm uma ameaça real de vida, ou pessoas frente a ameaças reais de vida, e também para os enlutados. Então, é bem importante porque a obra dela abre um precedente para a gente pensar hoje nos cuidados paliativos, que é algo que a gente tem trabalhado tanto, né? Na dignidade do morrer, né? Nisso que tem uma atualidade muito grande, mas que ela lá desde a década de 60 até anteriormente já trabalhava com isso. E o que é interessante, Patrícia, da Elizabeth, é que a Elizabeth em si tem uma história de vida muito interessante, porque ela é de trigêmeos, ela é a última, ela nasce com 900 gramas, né? Na década de 20, a gente pode imaginar assim, uma sobrevivente. E desde criança ela tinha um sonho de trabalhar na Polônia e na Rússia,
e chega aí, inclusive depois de conhecer os campos de concentração e tem contato com isso tudo. Então isso marca muito, né, a vida dela. Uhum. E ela acaba, no fim, acaba desenvolvendo o trabalho dela, porque ela se casa, né, com um americano e vai morar em Nova York, enfim, né, o que é bem distante do que ela pretendia para a vida dela. Mas então ela faz essa descrição baseada principalmente menos na teoria e muito mais na prática do que seriam esses 5 estágios, né, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? E ela diz que é muito comum que as pessoas, principalmente quando elas estão ameaçadas, né, de vida, ou elas sentem uma perda muito grande, que elas passem pelo menos por 2 dessas fases ou desses estágios. O que é importante a gente pensar nesses estágios, eles ajudam a gente que trabalha com luto, enfim, a pensar em algumas características, apesar também da gente ter bastante crítica, enfim, com relação a isso. Mas é que esses estágios não querem dizer que eles são sequenciais, não quer dizer que todos eles têm que acontecer, não quer dizer que todas as pessoas têm que passar por eles. Pode ser que as pessoas fiquem num só, né? Fiquem fixadas, para usar um termo aqui de Freud, num só, né? Não necessariamente conseguem passar. O que é interessante é que no final da obra de Elizabeth, ela trabalha com um autor, que é o Kessler. E o Kessler, depois, inclusive, da morte da Elizabeth, ele vai colocar um 6º estado, que é um estado, ou um estágio, né, que nos interessa, que ele vai chamar de simbolização. Então, ele fala que após o que seria essa aceitação, né, após, mas no sentido de que as coisas também podem acontecer concomitantemente, que então haveria e seria importante haver uma simbolização, que é isso que vai enriquecer o eu, né, que a gente trabalha. Bom, então isso é a contribuição que a Elizabeth nos deixa. Eu acho que é bem importante a gente pensar nesses estágios, principalmente para tirar um pouco essa ideia, né, de que o luto é só tristeza. Não, luto é raiva também, né, luto é reação, luto é luta, né, e é indignação, e também é depressão, e também é aceitação, e depois tem a recaída, enfim, acho que a gente vai falar mais disso para frente também, se der tempo. Para a psicanálise, para continuar na tua pergunta, né, Patrícia, quando Freud escreve em 1915, Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, que é um texto bastante atual, inclusive, né, nessa época de pandemia, Freud apresenta, então, uma relação entre perda e morte, salientando que a morte, principalmente, passou a ser refletida, passou a ser um objeto de reflexão a partir de sentimentos muito ambíguos para o homem, né? Muito ambíguos com relação ao outro, com relação à forma como ele vive, né, essa morte e essa perda, né? E aqui, então, já em 1915, antes ainda de Luto e Melancolia, que vai ser publicado em 1917, ele já fala, então, dessa ambivalência que vai estar sempre presente nesses sentimentos e nesses laços afetivos, que a gente também pode pensar na ambivalência um pouco nesses 5 estágios que a Elizabeth trata, né? Então, esses sentimentos que vêm a partir dessa perda, eles vão influenciar também a forma como a gente vai passar pela perda. Então, por exemplo, se a gente vai sentir mais raiva, né? Isso vai nos deixar talvez com mais força para a reação. Se a gente vai ficar mais triste, isso vai deixar mais esvaziado para o mundo. Mas não quer dizer que a gente fique num sentimento só. Nessa mesma publicação, Patrícia, de 1915, Freud também diz que a morte de um inimigo, né? Lembrando que ele ali ele tá se referindo também, né, ao início da Primeira Guerra, né, de 1914. Então, ele vai dizer que a morte de um inimigo vai ser sempre melhor compreendida como a morte, assim, do outro, né? A morte que acontece do outro. Vai acontecer e vai... É triste, vai abalar o meu vizinho, mas é meu vizinho, né? Então, isso tem uma aceitação muito maior do que quando acontece com a gente. E ele diz também que essa aceitação da morte do inimigo tem a ver com a nossa primitividade também, numa época em que a gente precisava eliminar o outro para sobreviver, né? Imaginando isso, a luta, enfim, por território e tudo mais, né?
Então, o que nos pega mesmo em termos narcísicos, seria essa perda de quando a gente se refere a um ente querido, né? Então, segundo Freud, ainda nesse mesmo texto que fala sobre a guerra, ele fala, então, que a gente vai estar sempre evitando e tentando evitar essa vivência de uma perda, né? Desse sofrimento. E até por conta dessa tentativa de evitação que a gente acabou, então, desenvolvendo essas ideias religiosas, espirituais, de continuidade de vida após a morte, de uma forma de tentar prolongar, né, esse laço com o objeto que a gente ama, meio que anulando essa ideia, né, de que ele se foi para sempre, né? Bom, no texto, então, né, carro-chefe, né, de toda a teorização sobre luto, e na verdade a gente pode até dizer que foi o único texto que Freud vai escrever mesmo sobre luto, e que na verdade ele vai falar muito melhor da melancolia nesse texto que sobre o luto, que é uma crítica que o Jean Luch, que você cita, é um autor que eu gosto muito, muito, ele vai falar. Então Freud apresenta essa noção de luto como uma reação à perda, né? Principalmente uma reação à perda. Então, já se referindo especificamente que luto acontece quando a gente ama, então há um ente querido, mas há uma perda que pode ser de uma pessoa, mas também pode ser de um ideal, que pode ser de algo importante, né? De uma abstração que ocupou o lugar desse ente querido, desse lugar de amante, né? De amado, principalmente. Como, por exemplo, pode ser o país, pode ser a ideia de liberdade, pode ser o ideal, né? Então, para a psicanálise, o trabalho psíquico que se faz com o luto, né? Quando a gente perde, o psíquico é convocado a fazer um trabalho, é assim que Freud vai dizer. Ele vai falar sobre tudo que é uma tarefa muito lenta e muito dolorosa para esse sujeito que sofre. E sempre vai ser caracterizada por uma tristeza muito grande, sempre levando ao afastamento, né, nesse momento de dor, de toda a realidade, de qualquer coisa que não esteja ligado, né, esse pensamento que é quase obsessivo, ligado à pessoa que morreu, ao objeto perdido, ou ao ideal, né? E isso é uma das características, inclusive, dessa obsessividade do pensamento, né? Não quero parar de pensar. Depois, isso se associa a uma questão da memória também, né? Então, há uma perda muito grande de interesse do mundo externo, e nesse momento da perda, uma incapacidade de imaginar que esse objeto possa ser substituído, né? Com um novo objeto. Mas, então, Freud vai dizer, né, ainda falando desse conceito sobre luto, que por meio desse trabalho, né, que é o psiquismo é convocado para a perda, esse psiquismo vai ter que renunciar, de alguma forma, a essa quantidade enorme de energia que é colocada sobre a fonte, né, sobre esse objeto amoroso, porque agora ele está perdido, e de alguma forma vai ter que acontecer um desligamento pulsional desse objeto, né? O que significa esse desligamento seria uma forma de recolher essas expectativas ideais que a gente tem sobre esse objeto, sobre o objeto amado, né? Mas a gente sabe, trabalha com luto, né, Patrícia? A gente sabe que esse processo se trata, sobretudo, de uma autorização que o eu tem que passar para se transformar, né? O eu tem que, de alguma forma, aceitando que o objeto não está mais presente na realidade, ele tem que inaugurar uma nova forma de se relacionar com esse objeto. Né? E esse objeto agora, esse eu tem que autorizar esse objeto a estar perdido na realidade concreta, né? Daquilo que pode ser pego, daquilo que pode ser vivido, ou o ideal. Como eu disse, né, essa abstração que pode tomar o lugar do objeto amado, da pessoa amada, e aceitando, então, essa perda na realidade, inaugurar uma nova relação. Né? Então, o objeto perdido nessa nova relação, ele passa a fazer parte do eu, que então, num termo de Félix, né, ele se identificando, ele pode introjetar, né, aspectos ou introjetar o todo desse objeto, depois a gente pode falar melhor disso, e pode se alargar. Então,
sabe hoje que se trata, sobretudo, de uma autorização do eu para se transformar, para se remodelar ao modo do trabalho de luto. Quando Freud, num outro texto, também de 1915, ele vai falar com o poeta, né, com o Ranier Maria Rilke, naquele texto sobre a transitoriedade, que também é um texto muito lindo, que eu gosto muito, ele vai falar sobre a importância do trabalho do luto com o traumático, né, quando o luto é traumático, quando principalmente acontece sem uma preparação ou quando o eu não dá conta, né? E nesse momento ele está se referindo também às perdas e à guerra, a Primeira Guerra, eu acho que é importante a gente situar isso também, né? Mas ele diz que por mais doloroso que possa ser e por mais associação com esse traumático que possa ser, o percurso de um luto normal chegaria a um fim espontâneo, né? Então, inclusive, ele diz que não se trata de um tratamento, não se trata de fazer análise, né, com uma pessoa enlutada. Ele vai, inclusive, dizer que se oferecer algum tratamento, isso tem que ser de uma curta duração, ele vai dizer, é o tempo que a pessoa precisa ali para se reorganizar e continuar a vida, porque normalmente o processo de luto tem um fim espontâneo, né? Eu acho que há algo importante nisso da gente poder dar uma dignidade para a dor, né? Quando a gente imagina que a gente pode sofrer e o tempo, e tem um curso, e algo, né, pode acontecer, por mais doloroso que possa nos parecer, que pode sim acontecer um fim espontâneo. Eu acho que nesse sentido, Freud deixa aí uma esperança, né? Então, ao final desse trabalho, então, desse luto, que seria um luto dito normal, haveria então uma possibilidade para Freud de renúncia ao que for perdido, né? E essa libido, então, esse eu estaria, de novo, ele usa essa palavra livre, liberto, para fazer novos laços, para substituir, né? E ele fala, inclusive, na possibilidade de encontrar objetos mais preciosos ainda, né? Para Jean-Luc, para citar esse autor que você colocou e que eu gosto muito, que eu uso muito, né? Jean-Luc vai dizer que para Freud o trabalho de luto poderia ser resumido em 3 coisas, né? Que seria o próprio trabalho, que o psiquismo, então, é convocado a fazer com tristeza, a prova da realidade, né? Então, esse objeto não existe mais, e a substituição. Seria mais ou menos esses 3 tempos, né? Então, perdi, eu sou convocada a fazer um trabalho psíquico, eu vejo na realidade que esse objeto não existe mais, e depois, quando eu consigo aceitar isso, eu posso substituir esse objeto, né? Mais adiante, na obra ainda de Freud, em 1926, é quando ele de novo vai citar sobre o luto, no texto dele sobre angústia, né? Ou alguns traduzem como ansiedade, e ele vai falar não apenas como uma reação habitual a uma perda de um ente, mas, sobretudo, a um valor ideal, né? Ele vai trazer, então, uma característica de um luto mais... sem tanto um objeto, uma pessoa em si, né? Essa dor muito forte do luto, que é uma das preocupações para nós que trabalhamos com luto, com prevenção do suicídio, é uma das preocupações muito grandes na compreensão, né? Ela sempre comporta uma parte de inaceitável, né? Sobretudo porque ela se trata de uma perda no próprio eu, né? Se esse objeto não fosse tão importante para mim, não era de mim, né? Não era eu que estaria convocado a sofrer. Então, implica nessa perda narcísica e a gente pode comparar, e Freud vai comparar nesse texto de 1926, que eu acho que é um texto que, principalmente porque ele vem depois de 1920, quando já tem o conceito de pulsão de morte, né, Patrícia? Eu acho que ele vai trazer essa ideia, então, né, da comparação do estado de luto com uma ferida física, como a gente, né, como ele faz quando a gente está com dor do dente, a gente não tem o dente, a gente é o dente, né? A gente é todo dor, né? Então, no luto, nós somos todos dor, né? Todos convocados. Então, no luto, a gente verifica essa inibição, essa perda de interesse que absorve todo o eu, e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? No sentido de o quanto que esse eu é absorvido, o quanto que o eu
está conseguindo fazer algum processo de simbolização e de aceitação com relação a isso, né? Agora, isso então é a visão de Freud, né? Então, essa perda narcísica, a substituição. Philippe Arrier vai fazer uma crítica a Freud num livro que eu acho bem importante dele, O Homem Diante da Morte, que é um livro de 1979, e ele vai dizer que Freud tem uma visão bastante romântica do luto, né? Então, nesse momento, a gente tem que imaginar que a psicanálise, ela não tem um só conceito sobre o luto. Ela tem o conceito freudiano, aonde admite esse objeto substitutivo, né, como ao final do trabalho de luto, mas Melanie Klein vai pensar um pouco diferente disso, né? Depois o Winnicott também. Então, assim, o que Philippe Arrier vai dizer é que é uma visão meio romântica de Freud, achar que ao final do trabalho de luto a gente vai poder ter os mesmos gozos, enfim, a mesma alegria, né, obtido com o objeto perdido num novo objeto. E aí, aonde Lacan, você falou isso na tua introdução, né, ele traz um novo modo de pensar isso, que eu acho muito interessante acerca do luto, né? E aí, o luto, então, ele vai dizer que o luto, ele não é um desligamento só de vínculos, ele não trata só de uma compreensão da perda, né? Ele vai dizer justamente que a tarefa implicada no luto é interessante, e é muito sentido isso, é justamente sustentar e manter o vínculo com o objeto, que agora não está mais presente na realidade, mas continua internalizado, continua presente. E por isso eu sofro pela falta dele. Sim. Então, a diferenciação dos dois pontos de vista é que na teoria freudiana há um desinvestimento da libido, né? Para que possa ser substituído por outro objeto. E Lacan vai tomar esse princípio, mas vai acrescentar que vai ter que acontecer alguma coisa a nível do simbólico e do imaginário, como uma tarefa que vai consistir em, simbolicamente, imaginariamente, o objeto vai ter que continuar existindo para mim. E eu vou ter que continuar, de alguma forma, mantendo os laços com ele, né? Ele vai chamar isso, esse objeto de objeto A, objeto causa de desejo, enfim, né? Mas esse objeto, ele continua existindo dentro de mim e eu vou ter que descobrir uma outra forma de lidar com ele, porque ele não existe mais fora de mim, né? Então, imaginariamente, simbolicamente, eu vou ter que lidar com esse objeto. Então, hoje, Patrícia, a gente sabe que o trabalho de luto não se trata de uma simples substituição do objeto amado que foi perdido, né? E no qual, no final do objeto do processo de luto, eu estou livre, enfim, para de novo me ligar. Há uma liberação de energia para novas ligações, quando o objeto passa a fazer parte do eu, e eu sou capaz, então, de aceitá-lo como perdido na realidade. Há a possibilidade de novos projetos, novas simbolizações para essa perda. Mas o trabalho de luto, a meu ver, ele é muito mais essa autorização do eu para aprender a viver com o sofrimento, né? E a partir disso, dar alguma transformação, algum destino para essa dor, para que eu possa continuar me desenvolvendo, do que simplesmente eu poder me desligar de um objeto e encontrar outro. Né? De acordo com Lacan, a gente também tem que lembrar que a experiência do luto, ela é tomada na medida que se compreende o fato de que esse objeto perdido, objeto causa de desejo, ou objeto A, né, que o luto se refere, é aquele que a gente fez como suporte da castração no psiquismo, né? Justamente ele é tão amado, justamente porque ele vem trazer um modo, ele vem trazer uma resposta para eu lidar com essa castração inscrita no meu psiquismo, né? Então, a partir da perda, eu de novo sou colocada nessa posição, né? Diante da castração, de ter que lidar de novo com a castração, e até que eu encontre uma outra forma de lidar com a castração, enfim, imaginária, simbólica, e eu vou estar fazendo, então, esse processo de luto, e meu eu vai estar absorvido por isso. Para a Luche cita um autor, Patrícia, que eu até fui atrás de saber, é um autor francês, desculpa, o Atfar, é um ator japonês que se chama Kenzaburo Ue, no romance O Monstro das Nuvens,
que ele fala algo que eu acho primoroso, assim, né, o Kenzaburo. Ele fala que da gente hoje poder ver o luto enquanto um ato sacrificial gracioso, né? Que você vai consagrar a perda ao suplementá-la com um pequeno pedaço de si, né? Me faz lembrar a música, né? O pedaço de mim, a metade exilada, arrancada, amputada de mim. Então, para fechar, Patrícia, depois de tudo isso, para falar, né, que são várias, né, teorias aí a respeito de luto, nós ficamos de luto ou nós estamos de luto não porque um próximo morreu, né, ou porque alguém que eu gosto morreu, mas porque esse que morreu leva com ele um pedaço de mim, né? Meu luto é luto justamente porque eu estou lidando com o outro enquanto um objeto insubstituível. Eu acho que isso é muito importante. E aí, só para colocar assim, uma questão que eu acho que é bem importante, porque Freud passa por um luto muito complicado com a morte da filha, né? Da filha Sophie, que morre aos 26 anos, de uma pandemia, né? Da gripe espanhola, grávida, enfim, tem uma complicação de parto, vai para o hospital, pega a gripe, morre em questão de 5 dias, né? Freud não consegue transporte para ir visitar a filha, então quando ele não chega, né? Como agora nós estamos numa época de pandemia também, ele não tem como velar a filha, né? E ele escreve para Pisswanger, numa carta, algo que depois ele não vai retomar no texto Luto e Melancolia, porque ele vai dizer para Pisswanger dessa dor enorme da perda da Sophie, né? E nessa carta ele vai dizer que a dor possivelmente vai continuar sempre lá, que ele tem a impressão que a dor dele nunca vai passar. E ele fala nessa carta algo como assim, não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele vai dizer algo assim, é assim que deveria ser, né? Doer mesmo, tem que doer, né? Porque é uma forma de mostrar que esse amor não cede, né? É uma forma de mostrar que a gente nunca vai querer abandonar quem a gente ama. Então, só para dizer que, de alguma forma, vivencialmente, Freud também viveu, né, essa ideia do insubstituível, mas ele não retorna ao texto de 1917, como ele retorna, né, nos 3 ensaios, 1905, 1915, ele faz uma nota de rodapé sobre a feminilidade, que é bem importante. Ele não faz isso no texto de 17, talvez porque ele não tivesse, não sei, o que a gente pode pensar sobre isso, condições psíquicas, não sei, para fazer isso, né? Então vamos lá. Bom, sabemos que algumas pessoas se mantêm em estado de luto, parecendo nunca finalizar o trabalho psíquico, né? Mas sem desenvolver depressões ou estados melancólicos. Outras podem ser levadas a estados depressivos ou melancólicos de longa duração. Qual o trabalho que é desenvolvido nesses 2 casos? Então, eu falei dessa convocação, né, do trabalho psíquico do eu, sobre as perdas, enfim, né, as perdas significativas, as perdas insubstituíveis, né? E é lógico que a gente tem que imaginar que isso afeta toda a subjetividade, né? A gente pode pensar nos estágios que a gente falou, né, da Elizabeth Kluber, negação, raiva, a barganha, depressão, aceitação e simbolização, né, que o Kessler vai colocar como 6º estágio. Também na obsessão, que eu já falei, né, assim, quem que é o culpado, o objeto perdido que me abandonou, e eu sinto raiva, eu sou culpado, porque eu deveria ter feito alguma coisa para ele não morrer, e essa culpa, ela é onipresente, é impressionante, assim, não importa a forma que o objeto amado morreu, como Freud fala, a gente sempre, né, que o objeto amado desaparece, a gente se sente culpado por isso, mesmo que a gente vê muito isso no grupo de mães, né? Não importa como o filho morreu, ela sempre vai achar que ela poderia ter feito alguma coisa, né? Então, a gente também viu que a solução final, enfim, o que seria, né, desse trabalho de luto, é fazer o objeto perdido, esse objeto amado, que é tão insubstituível, mas fazer, de alguma forma, ele parte de si, né? Ela vai dizer imaginariamente, simbolicamente, de alguma forma, esse objeto vai ter que fazer parte de mim, mesmo que ele não mais exista na realidade, né? Então, quem foi agora
eu tenho que autorizar a fazer parte de mim. Eu posso continuar porque eu tenho, de alguma forma, esse outro dentro de mim, de uma certa forma confortável, de uma certa forma simbolizado, de uma certa forma imaginariamente, eu sei o que eu perdi, ou de alguma forma, esses traços do outro é algo que cabe dentro de mim, né? Então, a gente pode dizer que nesse momento em que há essa aceitação, há essa simbolização, o luto termina, como Freud fala lá. Então, termina, né, com o tempo. A gente pode falar, então, que esse ato canibalístico, né, de incorporar, de colocar para dentro, ou de introjetar, eu estou usando aqui como sinônimo, mas não é, né? Mas há uma identificação com o que se foi, né? Eu me identifico com aquele que foi, porque ele é o único para mim, porque eu amo, né? Mas a gente, como eu disse, pode fazer uma diferenciação entre o canibalismo, no sentido de comer o outro, no sentido de anular o outro, simplesmente colocar o outro para si, incorporar, e daí eu me transformo nele, né, ao modo melancólico, né? Então, assim, não tem mais diferenciação entre eu e o outro, né? Eu coloco para dentro o objeto que foi perdido, e nesse momento, né, que eu coloco para dentro esse objeto que foi perdido ao modo de uma identificação canibalística, ou ao modo como Abraham e Torok vão falar, ao modo de uma incorporação, né? Eu faço, nesse momento, a identificação ela é completa e melancólica, no sentido de que a raiva que eu dirigi ao objeto por ter me abandonado ou por me fazer sofrer, agora eu passo a dirigir a mim. Então, eu passo, né, o autoenvilecimento, né? Eu passo a me fazer vilã, né? Eu sou a pior das pessoas, eu passo a me odiar, eu não mereço, né, ter as coisas que eu tenho, ou eu não mereço fazer outros laços, porque daí eu toda sou má, porque eu incorporei esse objeto. Então, ao modo melancólico, como você falou. E tem um outro modo, que é o sentido antropofágico, que daí eu estou usando isso, é um modo mais atual que a gente tem usado, enfim, que tem mais a ver com esse ritual do comer, que tem a ver com esse poder, né? Dar um lugar para o outro existir, mas aquele lugar lá que é o simbólico, que é o imaginário, sem ter que anular, né? Mas permitindo, então, que ele possa viver dentro de mim, eu sentir saudade, eu sentir falta, ele não está no exterior, mas eu poder continuar a minha vida e talvez carregando essa dor, como Freud fala com relação a Sofia, para sempre, mas sem que essa dor me paralise. Então, a gente tem ao modo canibalístico e ao modo dessa introjeção, identificação que amplia o eu, né? A gente pode dizer que o luto tem essa dimensão de traumático, né? E que é principalmente essa dimensão que vai exceder as minhas possibilidades de lidar com essas mudanças e com essa tristeza. E isso, Freud, inclusive, vai dizer disso, sobre a melancolia, que há um risco, né, desse traumático poder me trazer mais sofrimento ainda, quanto maior for os meus afetos de ambivalência, quanto mais forte for a ambivalência que eu tenho na relação com esse objeto, né? Então, a gente sabe que todos os afetos, que todas as relações, elas trazem responde exatamente ao que eu espero que ele seja, ou ele me dá todas as garantias de ser amado, e eu odeio quando ele me deixa inseguro, ou quando ele não corresponde, ou quando ele não é o suporte da castração, para usar, né, a expressão de Lacan. Então, a gente sempre, para amar, a gente sempre também tem que reconhecer o que não é o amor, né, e os nossos afetos são constituídos, então, em amor e ódio. Então, quanto mais essa ambivalência é forte, né, aos modos narcísicos, mais Freud vai dizer que a gente tem uma possibilidade da perda, do desaparecimento desse objeto, ter como consequência uma melancolia, ou um luto complicado, ou um luto patológico, como ele faz meio que um sinônimo entre luto patológico e melancolia, né? Trazendo toda essa dimensão, então, do traumático, assim, de uma forma muito, muito
muito forte, né? Inclusive com riscos mesmo, com relação à questão do suicídio, com relação à questão das automutilações, ou a entregas, né, a formas de não proteção, a não cuidados de si, porque o eu passa a se odiar, né? O sujeito passa a se odiar porque ele não consegue, né, aceitar essa perda, e ao não aceitar a perda, ele mesmo, né, se deixa perder junto com ela, né? Mas, Virginia, Então, a gente pode falar em luto patológico? A gente, olha, na verdade, assim, né, a gente tem várias expressões com relação a isso. Isso, a gente tem várias expressões com relação a isso, né? A gente fala de luto patológico, a gente fala de luto complicado, a gente fala de luto adiado, a gente fala de depressão branca, a André Green vai falar, Vera Iaconelli vai falar de luto insólito, né? Patologias do luto, patologia melancólica, complicações do luto, para você entender assim. A psicanálise continua utilizando o luto patológico, muitos autores, em sinônimo com a melancolia, né? Com esse aspecto da melancolia, tá? Então, todas essas nomenclaturas, essas nosologias, enfim, elas indicam que o processo de perda desencadeia um estado psíquico que o sujeito não vai dar conta sozinho de enfrentar. O risco que eu acho, sabe, Patrícia, desses termos, é a associação com o distúrbio psiquiátrico. Sim. Que principalmente vai tratar como luto atípico, luto crônico, luto adiado, são esses termos que se usa, né? O DSM mesmo fala que a pessoa em luto, com mais de 5 semanas de tristeza, precisa passar por uma avaliação e já ser avaliada a possibilidade de entrada de medicamento, né? Então, eu acho que o risco da associação com esse distúrbio psiquiátrico é justamente essa medicalização do sofrimento, né? Sem levar em conta que o sofrimento fala algo sobre o sujeito, né? Então, quando você medicaliza, quando você reduz a complexidade que é o sofrimento humano a uma questão, um sofrimento que é medicalizado, né? Uma questão orgânica, enfim, tá, né? Ali uma questão de neurotransmissor, você pode estar desimplicando o sujeito nesse sofrimento, né? Anulando quimicamente, né? Assim, você coloca um muro químico para que ele não sofra, dizendo, você não pode sofrer, né? Eu acho que esse é o risco. É reduzir a complexidade a uma lógica médica. Então, eu acho que assim... Mas, sim, a gente usa luto patológico até no sentido de diferenciar aquilo que a gente fala assim, olha, tem que sofrer, tudo bem sofrer, não tem problema sofrer, não tem um tempo para sofrer, não é essa questão que vai dizer que ali você tem um luto patológico. É a qualidade do sofrimento. A pessoa vai dar conta, está dando conta. O cuidado de si está preservado, não está preservado, né? Então, esses aspectos que a gente considera. Mas, sim, a gente, entre os profissionais, trabalha nisso. Olha, estamos diante de um luto complicado, a pessoa não está dando conta, até no sentido de se vai entrar com uma ajuda, ou enfim, né? Ou não. Então, sim, é possível falar em luto patológico, mas tem um risco que eu acho que é o risco da psiquiatrização, né? De um luto, retirando o sofrimento e a dignidade do sofrimento enquanto algo normal, né? Para todos nós, na perda de um objeto importante, enfim, das perdas da vida. Tá? Bom, que agora eu queria te fazer uma questão, que eu estou às voltas com ela aqui. Quais os possíveis efeitos da morte para uma criança? A vivência da morte na infância. É comum quando tratamos dessa questão com uma criança, né, a perda, a morte de um dos pais, frases do tipo, ele está dormindo, né, ele foi para o céu, ele viajou, né, e muitas vezes também um absoluto silenciamento, né, que os familiares fazem em torno dessa criança, né. Exato. Em torno da morte de um dos genitores, né. Como seria essa experiência de morte dos pais para esses pequenos sujeitos, né, porque... Eu soube de um caso agora, né, que a criança ela tem 5 anos, ela perdeu o avô na pandemia, né, de Covid, e ele era muito ligado ao avô. Ele já estava há um tempo sem poder ver o avô, em função disso, de internação e tal. O avô faleceu, não contaram para essa criança, né,
E, tipo, o vovô tá viajando e tal, foram ali. E aí um primo mais velho, né, de 7, 8 anos, contou para essa criança, depois de um tempo já, né? Né? Ele não acreditou na morte do avô, aí a criança mais velha pegou um santinho desse de missa de sétimo dia e olha, você não acredita, olha aqui. A partir desse momento, essa criança para de falar. Sim, sim, sim. Exato. E a gente está agora assim, antigamente tinha muito uma coisa de não levar a criança em velório, isso é muito da minha época, né, Patrícia? E agora, enfim, nem está podendo ter os velórios mesmo, né? Então tem isso também. Mas até para citar a Elizabeth também, né, que eu acho que ela nos ajuda, porque ela tem uma experiência, uma praxis muito grande, né? Ela falava, inclusive, dessa praxis engendrar a teoria, que é a própria metodologia da psicanálise, inclusive, né? E eu acho isso muito importante. E ela conversava muito com as crianças, sabe? E nesse sentido, ela tem um posicionamento, Patrícia, muito importante, porque ela diz que as crianças precisam ser respeitadas como pessoas, que têm o direito de conhecer a sua condição, seja qual condição for. E elas têm o direito de conhecer essa condição por meio de uma informação que seja honesta, que seja clara, que seja aberta, né? Exemplo do que o doutor também trabalhava e falava, né? Então, a Elizabeth abordava, assim como, enfim, Melanie Klein e outros que trabalham também com criança, abordava por meio de desenhos, sabe? Com as crianças, que eles produziam ou desenho, ou massinha, ou brincadeira, enfim, né? Que pudesse, então, tá falando, enfim, ali na brincadeira, poder estar conversando, né? Porque essa a linguagem da criança. E ela interpretava, olha que interessante, quando ela fazia essas sessões, não sei se a gente pode chamar de sessões, né? Mas talvez sim, enfim, ela psiquiatra. Mas ela interpretava essas brincadeiras como sonhos, né? O que a gente tem aí uma alusão explícita ao contato da Elizabeth com a psicanálise. Ela fazia a mesma interpretação, né? Com relação aos sonhos, como imagens, símbolos e tudo mais, né? Então, é sempre usando essa linguagem simbólica, metafórica, como a própria doutor fala. Apesar que a doutor fala que a gente tem que falar como adulto mesmo, se a gente não tiver a linguagem da criança, a gente fale como adulto, né? Mas a Elizabeth respondia as perguntas da criança conforme a criança perguntava. E o que ela perguntava, ela respondia. E respondia com dado da realidade, né? E ela considerava que as crianças tinham mais clareza quanto ao seu estado, né? O estado que a própria criança estava vivendo, do que os adultos supunham, né? Assim como a gente, com relação à questão da saúde mental, né? E da doença mental, toda pessoa tem um certo nível de clareza sobre o que está acontecendo consigo, né? Às vezes a gente acha que, não, ele não pode responder por si. Opa, né? Tá aí o projeto terapêutico singular nos dizendo que não é assim, né? A pessoa é autora, né? Inclusive na própria alucinação, né? Ela está falando de si, respondendo por si, com elementos de si. Mas então era importante a gente ouvir o que a criança tinha para perguntar e o que a criança tinha para falar, né? Justamente porque as crianças estavam muito mais expostas à dor e ao sofrimento, porque elas não tinham o símbolo suficiente, muitas vezes, para poder partilhar dúvida, para poder falar dos seus pensamentos, das suas angústias. Então, daí, você poder permitir que ela se expressasse da forma que ela tivesse, né? Fosse por intermédio da brincadeira, por intermédio, enfim, desse ao modo do sonho, e a partir disso você ir podendo dizer a verdade, né? Aí a tua pergunta me faz pensar, né, Patrícia, de um autor que eu trabalho, você sabe que eu gosto muito, que é Ferenczi, né? E que me ajuda a responder também a sua pergunta quando ele associa o traumático ao desmentido, que eu acho que tem muito a ver com isso que você fala dessa criança, né, que perde a fala. Então, quando uma criança é atingida por um choque, né, de tal magnitude, por exemplo, como é a morte dos pais, a morte de uma pessoa que ela ama, assim como quando ela é violentada, né, o Ferenczi vai dizer que a criança fica confusa, ela não sabe o que aconteceu e ela vai precisar de ajuda, como a Elizabeth diz, para poder simbolizar isso, para poder dar um sentido para isso, né? Ela vai precisar que alguém
um adulto deu testemunho do que aconteceu. Igual esse primo vem, né, dar o testemunho. Olha aqui, olha, aconteceu, né? Olha o santinho, aconteceu. Essa atitude, Patrícia, que você coloca, né, de não acontecer nada de grave, de que, ou de, né, de não contar, ou, enfim, desautoriza o que a criança está sentindo. Porque ela está sentindo que os adultos estão ali lidando com uma morte, ela está vendo isso. As pessoas, né, os pais dela que lidaram, o pai, a mãe, enfim, que lidou com a morte do próprio pai, da própria mãe, no caso o avô, né, sente que algo horrível aconteceu. Então, alguma coisa está ali, mas não é dito, não é simbolizado. É como se nada tivesse acontecido. Se você pensar, é uma loucura isso. Sim, né? Chega a ser uma violência, né? Não, é uma agressão, né? Diante dessa negativa, né, do testemunho que poderia, então, aí, o testemunho do adulto poder dar os elementos para a criança poder simbolizar também e poder, enfim, fazer o seu luto, a sua dor e poder perceber que é de castração a vida, é de dor e, enfim, algo tem que ser feito a partir disso, né? Diante disso, a criança deixa de sustentar a própria crença dela no que ela sente. Ela está sentindo alguma coisa que os adultos estão dizendo que não existe, ela está vendo alguma coisa que está dizendo que não é verdade, e se cria, como você falou, né? O desmentido torna o trauma patogênico. Então, o que acontece com essa criança que você conta, me parece que é exatamente, né, a incidência desse desmentido que desautoriza a criança na versão dela, né? Ela já estava percebendo no que o primo dá, né, ali a prova, aí fica demais, né, fica excessivo, e aí o trauma acontece, né? O Stel vai dizer, que é um autor que trabalha com Ferenczi também, ele vai dizer que o trauma acontece quando não é permitido nem sentir e nem saber, né, o que está acontecendo, quando se impõe, a realidade impõe uma outra percepção que tenta negar a existência da própria, do que a criança está percebendo, né? Então, a gente está diante aí desses choques bastante graves, né? E que o próprio Ferenczi vai dizer que eles poderiam não existir, eles poderiam ser superados, porque perder um pai é um choque enorme. Mas eles poderiam ter uma possibilidade de superação sem a sequela neurótica, ou sem a amnésia, ou sem a clivagem, a progressão, tudo que ele fala do traumático, né? Se o adulto estivesse presente com uma compreensão que daí Ferenczi vai dizer tem que ser de muita ternura, mas tem que ser de muita sinceridade, né? Então, eu acho importante esse autor quando ele diz que o adulto, que é por intermédio do que o adulto fala, que a criança pode ou não ter a existência dela autorizada naquilo que ela percebe, naquilo que ela capta, né? E aí o adulto vai lá e coloca nome, porque a palavra na criança, para a criança, principalmente se a criança for mais nova, ela é inaugurada a partir dessa relação com o adulto, a partir do outro, né? Então, quando há o desmentido, faz com que a palavra ou a própria vivência da criança seja uma mentira. Então, há uma sobreposição de uma língua sobre a outra, igual a confusão de línguas que ele vai falar quando há agressão, né? Para a criança é rompida, então, a verdade, esse contato que ela tem com os próprios sentidos. É instaurada a própria loucura, né? Quer dizer, perder a fala para essa criança é a própria loucura instaurada, né? E aí você tem um enorme sofrimento e angústia de morte, né? Que parece ter o poder de despertar, né? E ativar essas disposições da criança ainda não desenvolvidas. No caso dessa criança que você falou, ele perdeu a fala. Às vezes o que acontece, e Ferenczi vai dizer isso, quando acontece no caso das crianças também violentadas, e nesses casos do desmentido, é uma maturação muito cedo. É uma maturação em quietude, que muitas vezes a gente até pensa assim, nossa, ela amadureceu com esse choque, né? Mas, na verdade, a gente tem emoções ali de um adulto, né? Que não deveriam ser emoções de uma criança, né? Ferenczi vai falar de quando o fruto é bicado por um pássaro, né? Ou ele é bichado, ou ele é bicado por um pássaro, e ele amadurece, ele tem de uma forma muito rápida, uma maturação precoce, né? E, na verdade, essa pré-maturação, ela tem um componente, que Ferenczi vai dizer, patológico, que é um componente próprio da progressão traumática, né? Que depois, lá na frente,
a custo de clivagens, a custo, às vezes, de questões associadas a própria patologias, né, psíquicas, vai custar muito. Então, essa progressão traumática tem um custo muito alto. Então, eu diria como falar com as crianças, falando ao modo da criança e conforme ela precisa saber. Então, quando você vai comunicar, né, olha, o seu avô morreu, né, você sabe o que isso significa e como que é isso. A criança vai dizer, ele viajou? Não, ele não viajou. Ele vai voltar? Não, ele não vai voltar. Para onde ele foi? E aí, esse para onde ele foi, aí já entra na questão das religiões, da família, do que a família acredita, enfim, ou coisa e tal. Mas, enfim, tudo bem, está dentro de um sistema de crença, porque aquela família né, acredita naquilo, mas desde que isso possa ser colocado enquanto tal e que a criança possa participar dessa realidade, inclusive saber que a mãe está chorando por quê, ou que a mãe está triste por quê. Porque muitas vezes acontece, e eu já acompanhei casos, de que a morte não foi comunicada para a criança para poupar a criança, e a criança introjeta a culpa, porque daí a mãe está triste, e aí, é por minha culpa, é por alguma coisa que eu fiz. Exato. É muito, muito, muito complicado. Nós temos aí pouco mais de 5 minutos. O papo tá incrível. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a experiência do grupo de Curitiba para a gente, que você pudesse falar um pouquinho desse processo de escuta, de fala, como é que é o trabalho que vocês fazem com esse grupo. Bom, o grupo, amiga, o grupo de Curitiba, você fala grupo de Curitiba é interessante, né? Mas esse trabalho com pessoas em luto, mais especificamente, ele tem uma característica de trabalhar com mães em luto, né? Ele começou para mim quando eu voltei do meu pós-doutorado, em 2010, que eu fui convidada para acompanhar um grupo que é um grupo que não é da universidade, é um grupo da sociedade. Ele chama Grupo de Apoio Amigos Solidários na Dor do Luto. E é um grupo que se reunia, porque agora, né, ele está na pandemia, sem se reunir presencialmente, semanalmente nas dependências da universidade. Então, quando eu retornei, eu tinha ido trabalhar com o traumático, né, no meu pós-doutorado, para estar acompanhando esse grupo, e passei aí a ter uma vivência junto a esse grupo, né? Esse luto foi bem interessante, porque, né, eu levo luto para esse grupo também, né? Então é bem importante. E aprendo muito, tenho assim, uma gratidão enorme pela dona Zelinda de Bona, que é a coordenadora desse grupo, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, assim, que tem um saber vivencial, a exemplo da Elizabeth Kluber-Ross, que a gente estava falando, assim, de uma riqueza enorme, assim, sou muito grata a ela, tudo que eu aprendi nesse luto, né? Então, dessa nossa experiência, eu falo nossa porque sou eu junto com outros professores, a professora Joanelise, que está sempre junto comigo, nos meus projetos também, a professora Dione, que também é minha parceira no projeto Luto e Prevenção do Suicídio, outros professores também, professora Sabrina, outros professores que me acompanham. Então, da nossa experiência, acompanhando esse grupo, acompanhando outros grupos também, né, Patrícia, a gente viu que o luto leva a uma experiência de fracasso desse princípio do prazer, né, que organiza, né, o psiquismo. Então, o psiquismo é invadido dessa dor, e aí ele vive essas experiências de destrutividade que a gente já falou, muitas vezes de forma assim, irrepresentável, né, onde a gente é lançado, né? A gente pode chamar de real, a gente pode chamar o não senso radical, né? A gente ouve nesse grupo mães que estão lá há mais de 20 anos, que reconta a história da morte de seus filhos, né? E o que é importante dizer é que esse recontar que vem e retorna semanalmente, ele não tem uma característica terapêutica, analítica, ele é da ordem do testemunho, né? E essas mães sabem que recontar ajuda a esquecer, mas também ajuda a lembrar, né? E ajuda a lembrar e relembrar dentro desse laço do grupo, dentro do laço social, que faz com que elas se atem, né, nesse laço social, e a partir desse relembrar, isso vai encontrando lugares mais suportáveis, né? Lugares para contar o seu sofrimento, né? E o que é importante, assim, que eu aprendi nesse grupo, é que aqueles 5 estágios,
Eles vêm, vão, elas chamam de recaídas, às vezes eles estão super bem, aí é aniversário, aí é uma recaída, né? Então, esse grupo se organiza em torno desse testemunho, né? E esse testemunho traz, então, esse espaço tão importante para essa recontagem, para essa lembrança, né? E a gente ouve algo que é bem importante dessas mães, que é sobre o valor da amizade, Patrícia, dessa rede, né? A pessoa em luto, ela precisa de uma rede, ela precisa de laço, ela precisa de outro, ela precisa de alguém que ouça, ou se ela não está podendo falar, ela precisa de uma presença, ou se ela não está podendo estar junto, ela precisa saber de alguém que, de repente, se ela precisar, ela pode acionar. Ninguém passa por uma dor tão grande sozinho. Isso é muito importante. Isso é uma experiência que eu vivi no corpo, eu vivi na praxis, eu vivi no grupo e eu vivo isso com as outras mães. A importância dos laços, os laços que atam, reatam, os laços aonde podem ouvir, aonde a gente pode descobrir novas falas, aonde falando a gente percebe que a gente não sabe tudo que perdeu, a gente nunca sabe tudo que perdeu. Cada vez que conta, a gente descobre algo mais do que perdeu, ou a gente reafirma o que perdeu, mas de um outro lugar, a gente reconta de um outro lugar. A gente, ao recontar, percebe que tem coisas que agora estão mais suportáveis. Às vezes a gente percebe, escutando o outro, que a gente também pode ser apoio, sabe? Mesmo que a gente considere que ainda dói muito, mas escutar o outro também nos traz grande força. A gente percebe que todos os lutos que já passou na vida são experiências que nos ajudam a viver os lutos atuais, as perdas atuais. E isso é importante relembrar para a pessoa que está em luto, muitas vezes, de que se ela passou por outras perdas, como que ela passou, como que foi passar. Cada perda é única, a gente sabe, mas saber que a gente sobrevive traz uma esperança e nos faz lembrar que a gente tem recursos. E isso é muito importante, né? Então, nem tudo precisa de tratamento, nem tudo precisa, sabe, passar por uma análise ou por uma terapia, mas a gente precisa de laço. Isso é muito importante, né? E eu digo que esse laço é uma escuta que pode ser escuta de qualquer pessoa que esteja aberta para isso, que esteja aberto para acolher o sofrimento do outro. Que com o tempo, talvez esse sofrimento pode até se expressar sobre a forma de que vai precisar de uma ajuda mais especializada. Mas ouvir sobre a dor do outro é para qualquer um que esteja aberto ao sofrimento do outro. E isso é muito importante. Porque, como diz Ferenczi também, uma relação de afeto, ele não fala exatamente nessas palavras, eu não vou lembrar, mas uma relação de afeto, uma relação de amor cura o trauma. Ele usa essa expressão, né? Cura o trauma. Não sei se é de afeto, de amor que ele fala, mas cura o trauma. E eu uso o laço, né? Ele tem essa característica. E nós acreditamos nisso também, né, Patrícia? Porque senão não faríamos o que fazer. Nós estaremos, né, aqui. Exatamente. Virgínia, super obrigada. Eu adorei. Passa muito rápido quando o papo é bom. Mas te agradeço mais uma vez aí, a sua generosidade, a sua disponibilidade. Você, como sempre, muito generosa. Te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer sempre estar com você. Não vejo a hora de te dar um grande abraço. Ai, também. Saudades dos nossos encontros presenciais. Mas logo mais estaremos juntas novamente. Vamos. Super obrigada. Beijo, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente.